Olá, olá! Seja bem-vindo ao nosso canal Curvas do Saber. Dentro desta série que eu estou começando, chamada Reflexões e Provocações. Hoje nós vamos falar sobre as mensagens que foram enviadas para os ETs. É isso mesmo, as mensagens que foram enviadas para os extraterrestres. E eu não estou falando aqui de lunáticos que mandaram mensagem tentando falar com ETs, nada disso. Nós vamos ver as mensagens que foram enviadas para o espaço, para o céu, sem saber exatamente para onde, mas na esperança que os ETs, que haja inteligência por aí, e que possamos, quem sabe, receber uma resposta. E essas mensagens foram enviadas por cientistas, por astrônomos. Então, é isso que nós vamos dar uma olhada agora. Vamos dar uma passada geral sobre essas mensagens. Agora, com que finalidade essas mensagens foram enviadas? Algumas delas levaram o nosso endereço, mostrando a posição do Sol em relação a outras estrelas, mostrando a Terra em relação ao Sol e aos demais planetas. Mas eu acho isso um tanto perigoso, porque, na minha ideia, nós não devemos dar o endereço de casa para desconhecidos. No entanto, este endereço do nosso planeta Terra foi dado, sim, em algumas dessas mensagens enviadas para os extraterrestres. Agora, antes disso, devemos pensar o seguinte, que diante de um universo tão grande, fica difícil não admitir que exista vida por aí afora, inclusive a vida inteligente. O universo é muito grande. Então, quando se estuda astronomia e nós começamos a entender essa grandiosidade do universo, fica muito difícil não admitir que exista vida por aí afora. Por que só o planeta Terra? Não é? O próprio astrônomo, bastante reconhecido em todo o mundo, estadunidense, que já faleceu, o Carl Sagan, em certo momento ele disse, não é, que seria um grande desperdício de espaço por esse universo afora para colocar vida só no planeta Terra, nesse planetinha pequeno, diante dessa grandiosidade toda do universo. Eu entendo que a vida é um fenômeno físico e químico que ocorre por aí afora. Então, quando nós falamos em vida fora da Terra, não significa necessariamente vida inteligente, mas pode ser uma vida microbiana, pode ser uma vegetação simples, enfim, fungos, e não necessariamente, mas a vida inteligente. Mas eu acredito sim na existência de vida inteligente por aí afora. Ok? Então vamos adiante. No dia 16 de novembro de 1974, Carl Sagan, astrônomo estadunidense, a que eu já me referi, e uma equipe de interessados em astronomia, em vida fora da Terra, essa equipe enviou uma mensagem para o espaço que ficou conhecida como Mensagem de Arecibo, de um observatório de Arecibo, que foi inaugurado em 1963 na Costa Rica, ali na América Central.
Acontece que este radiotelescópio, em dezembro de 2020, a plataforma de equipamentos desabou e, a partir daí, foi o fim deste observatório. Mas, em 1974, ele ainda estava em plena atividade e essa equipe, liderada pelo astrônomo Carl Sagan, enviou uma mensagem para os ETs, para o espaço, que então ficou conhecida como a mensagem de Arecibo. Aqui nós temos o Carl Sagan, aqui a Costa Rica, um país pequeno ali na América Central. E aqui nessa imagem, a estrutura do radiotelescópio de Arecibo. E foi essa parte daí de cima que despencou e destruiu o radiotelescópio. Pois bem, essa mensagem ela foi enviada na direção de um aglomerado de estrelas que é denominado M13, que fica na constelação de Hércules. É um aglomerado de mais ou menos 300 mil estrelas e que fica a uma distância de 25 mil anos-luz de distância. Eu vou repetir os números. Mais ou menos 300 mil estrelas neste aglomerado e a distância 25 mil anos-luz. Bom, isso quer dizer que daqui a 25 mil anos a nossa mensagem vai chegar até esta região. Por ser um aglomerado de milhares de estrelas, acredita-se que de repente uma estrela pode ter planetas e quem sabe até algum planeta com vida e vida inteligente que possa entender um pouco dessa mensagem e quem sabe nos responder. Agora, se isso acontecer, então só vai levar 25 mil anos para chegar lá e 25 mil anos para voltar. Ou seja, daqui a 50 mil anos, nós, quem sabe, poderemos ter uma resposta. Essa mensagem ela tinha alguns princípios fundamentais de matemática e de muitas outras ciências. Tinha a informação do nosso DNA, tinha também a nossa aparência física, a nossa anatomia e ainda a indicação da nossa localização no sistema solar. Tudo isso enviado por ondas de rádio, por um sistema binário, mas são detalhes aí que não importam nessa nossa conversa neste momento. Pois bem, a mensagem está caminhando por aí. Pode chegar lá neste aglomerado daqui a uns 25 mil anos e, quem sabe, tenhamos a resposta. Mas aí está o aglomerado novamente. Agora, o principal propósito desta mensagem era verificar a potência do radiotelescópio. Pelo menos foi o que disse a equipe. Agora, mas eu acredito que no fundo havia a curiosidade de, quem sabe, receber uma resposta. E aconteceu uma coisa muito curiosa. 27 anos depois do envio da mensagem, portanto, em 2001, apareceu ao lado do Observatório de Shilbolton, em Hampshire, Inglaterra, apareceu um desses desenhos em plantação de trigo, isto ao lado do observatório. Parecia ser uma resposta aos sinais enviados em 1974 pela equipe de Carl Sagan. Agora, eu não estou dizendo que isso aí seja verdade. Eu estou sugerindo que você
pesquise mais a respeito desta mensagem que nos chegou neste campo de plantação ao lado do Observatório de Shilbolton. Poderia ter sido uma brincadeira, então, mas enfim, eu estou relatando o fato para que você possa pesquisar mais a respeito deste assunto. Eu estou relatando apenas o fato. Eu não estou dizendo que seja verdade. Mas, enfim, aconteceu. Então, agora essa mensagem que apareceu, né, ao lado desse observatório de Shilbolton, ela descreve um sistema solar diferente do nosso. Ela descreve um DNA que, segundo as pesquisas, não é humano, um rosto daquele tipo grey, que você que se interessa por ufologia já deve ter visto, aqueles cinzas, não é? Aquele rosto meio ovalado, assim, aqueles olhos grandes, enfim. Essa mensagem também traz alguns códigos binários, alguns elementos fundamentais para a vida. Então, poderia ser uma resposta daquela mensagem enviada em 1974? Bom, pelo tempo que levou, nós podemos deduzir que a fonte emissora deste sinal, caso seja verdade, é claro, deve estar a uma distância de mais ou menos 13 a 14 anos-luz de nós. Portanto, logo ali, em termos espaciais, em termos de universo, seria logo ali. Pois bem, fica para você pesquisar a respeito deste assunto. Então, eu repito, eu não estou dizendo que seja verdade, mas é um fato que está relacionado com a mensagem de Arecibo. Então, nós temos várias imagens que você pode ver aqui, o rosto. Esse rosto ele só pode ser visto na plantação do alto. Quem estiver ali por perto não percebe, sabe que tem alguma coisa, mas não percebe. Tem a mensagem semelhante àquela que a equipe de Carl Sagan enviou em 1974, só que ao invés de ter no lugar dos nossos dados, tem os dados deles, digamos, dos extraterrestres, né? Supostamente seria isso. Aqui você pode ver colorido, né? Isso aí foi colorido, a mensagem não chegou dessa forma, só para se ter uma ideia enfim, das figuras que apareceram, não é? Então temos no lado esquerdo, nós temos a nossa mensagem, inclusive com um desenho ali aparecendo um ser humano. E à direita, então, seria o tal extraterrestre. Em azul, acima da cabeça, aparece um desenho ali que seria o DNA deles, e o nosso DNA seria na esquerda. Agora, é claro, tudo isso aí em código binário, não foram desenhos. Depois, então, de decodificados, então, aparecem os desenhos. Então, é isto aí. Eu deixo para você pesquisar e tirar a sua conclusão. Como eu disse, eu não quero dizer que esta mensagem de Shilbolton seja uma verdade. É um fato. É um fato. Agora, verdade ou não, você decide. Bom, nós tivemos um outro caso interessante, o sinal WOW. Em 15 de agosto de 1977, um forte sinal de rádio foi captado pelo radiotelescópio da Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos. O astrônomo que recebeu este sinal, que estava lá de plantão, ele ficou tão empolgado
que ele registrou ao lado do sinal a expressão UOL, em inglês, né? W-O-W. E foi assim que o sinal ficou conhecido, como sinal UOL, que não parecia ser de natureza terrestre. O que acontece é que o radiotelescópio estava recebendo sinais, digamos assim, numa linha meio horizontal, e de repente essa curva foi lá em cima, essa linha foi lá no alto, levou apenas 72 segundos. Então, uma mensagem muito rápida e que não se repetiu. Então aí fica a dúvida, será que foi um acidente, não é? Um sinal acidental apenas, casual, ou foi intencional? Como ele não se repetiu, não dá de dizer que teria sido intencional, não é? Enviado por alguma inteligência. Então, você vê aí já, né, eu já mostrei, repito aqui, o sinal UOL escrito ali, né, à esquerda. Esses números eram binários, mas foram identificados como, na vertical, o número 6, a letra E, depois a letra Q, U, J e o número 5. Agora, que sinal foi este? Foi casual? Foi intencional? Não se sabe. Mas acontece que em 2012 foi emitida uma resposta pelo Observatório de Arecibo, contendo, melhor dizendo, 10.000 mensagens na direção da constelação de Sagitário, de onde teria vindo o sinal UOL. Pesquisas foram feitas e concluíram que deveria ter vindo da constelação de Sagitário. Claro que toda constelação é muito grande, as estrelas não estão na mesma distância, aquele desenho que a gente vê é apenas ilusório, por causa da nossa posição em relação às outras estrelas, mas uma constelação é constituída de uma série de estrelas. Agora, poderia uma dessas estrelas ter algum planeta e receber, então, essa resposta com 10.000 mensagens enviadas, então, na direção da constelação de Sagitário. Quem sabe? E para mostrar, aí é que é interessante, para mostrar que as nossas mensagens foram intencionais e emitidas por seres inteligentes, elas foram repetidas várias vezes. Então, isso tudo que eu estou falando é uma prova de que muitos cientistas, muitos astrônomos, são adeptos da existência de vida extraterrestre. E quando eu falo em vida extraterrestre, eu não estou falando em discos voadores ou coisas relacionadas aqui na Terra, né, dentro desse mundo da ufologia, o qual eu respeito muito, mas eu estou falando em vida extraterrestre, vida fora da Terra. Pode existir apenas a vida bacteriana, a vida microbiana, alguma vegetação muito simples, fungos, líquens, etc. Mas pode também ter vida inteligente, por que não? Porque só o planetinha Terra é tão pequeno, tão minúsculo, diante dessa grandiosidade do universo, vai ter vida, inclusive a vida inteligente. É algo que não entra na minha cabeça. Mas vamos adiante. Em 1972, foi lançada uma sonda pelos Estados Unidos, a Pioneer 10. E, em 1973, a Pioneer 11. Essas sondas foram lançadas com o objetivo de fazer várias pesquisas ao longo da sua caminhada pelo Sistema Solar, além de Marte, não é? E
Hoje são consideradas essas sondas os primeiros objetos que deixaram o sistema solar. Já passaram de Plutão, já estão muito longe e estão vagando por aí. Pois bem, essas sondas, elas levam placas com diversas informações. A figura de um homem com a mão direita levantada, embora isso não faça sentido para um extraterrestre. Para nós, a mão levantada significa paz, enfim, um sinal de paz, de tudo bem, paz. Agora, para um extraterrestre, de repente pode ser guerra. Olha, não gostei de você, vamos guerrear vocês. Não se sabe. Né? Poderia ser a mão esquerda também, porque só a mão direita. Aí uma outra crítica também, porque só o homem, que você vê aí na imagem, porque só o homem está com a mão levantada em sinal de paz. Por que não a mulher também? Pois bem, mais adiante. Essas sondas Pioneer levam informações sobre a origem da nave. Inclusive, você pode ver nesta placa que tem o Sol, tem os planetas, tem indicando ali a Terra e de onde a nave foi, que seria o terceiro planeta a partir da estrela Sol. Né? Tem informações em números binários, tem o próprio desenho da sonda também. Atrás do casal você pode ver que tem um esboço da sonda. Enfim, várias informações. Agora, fica aí, né, essa questão que eu falei no início, de dar o endereço nosso para pessoas desconhecidas. Ou inteligências desconhecidas, seres desconhecidos. Vamos que esse sinal aí seja um sinal de guerra para eles. Vocês estão aqui nesse terceiro planeta, nessa estrela, pois nós vamos aí brigar com vocês. Para um extraterrestre esse sinal não faz sentido. Pode fazer ou não, é claro. Muito bem. Então, nessa placa também você pode ver lá no alto, aquilo ali é informação sobre o hidrogênio. Por quê? Porque nós sabemos que o hidrogênio é o gás mais abundante em todo o universo. Então, se houver alguma inteligência por aí que já tenha desenvolvido uma ciência, alguma pesquisa, deve conhecer também que o hidrogênio é o gás mais abundante no universo. Então, é uma espécie de informação que diz, olha, nós conhecemos isso, vocês estão conhecendo, então já estamos nos comunicando aí, não é? No centro aparecem os raios ali, que seria a posição do sistema solar em relação a vários outros astros facilmente identificados. Então, estaria dando a posição do nosso sistema planetário. Temos aí o Carl Sagan, que foi o idealizador desta placa. Pois bem, e além das sondas Pioneer, nós temos as sondas Voyager, que foram lançadas em 1977, com fins de fazer estudos dos planetas mais distantes do nosso sistema e depois seguir em frente, levando mensagens para os extraterrestres. E a partir de 2004, elas foram dirigidas em sentidos opostos em relação ao plano do sistema solar. E estão vagando por aí, pelo universo, sabe lá onde elas estão neste momento. Já estão fora do sistema solar há muito tempo. E elas levam 2 discos de cobre que são banhados a ouro e com várias informações. A localização da Terra, novamente, aí, tal como nas sondas Pioneer, novamente a localização do nosso planeta,
para dizer que foi dali que as sondas Voyager foram lançadas. Temos centenas de imagens do nosso planeta. Temos também saudações em 55 idiomas. 55 idiomas. Eu vou colocar aqui duas saudações, uma em português e a outra em francês, porque a gravação leva um certo tempo aí, não é? Então, vamos ver aqui. Paz e felicidade a todos. Bonjour tout le monde. Vou colocar novamente. Paz e felicidade a todos. Bonjour tout le monde. Paz e felicidade a todos. E no francês, bonjour tout le monde. Então é isso aí. Muitas músicas também foram enviadas e diversos sons. Foram mais ou menos 90 minutos de áudio, 1h30 de áudio. Sons, por exemplo, de trovões, sons da água correndo, do mar, pássaros, animais, vários sons. Foram enviadas também instruções de como tocar o disco e ouvir os sons e ver as imagens, não é? Agora, a questão é os extraterrestres entenderem essa linguagem, apesar de que foi uma linguagem binária, pode ser que entendam e consigam ouvir tudo que foi e ver as imagens também, não é? Tudo que foi enviado para eles. Foi também enviada informação do nosso DNA, inclusive da estrutura da anatomia humana. Então, a sonda Voyager 1, quando ela estava deixando o sistema solar, ela recebeu, por uma ideia do Carl Sagan, que comandou essa equipe, a sonda recebeu um comando da NASA para virar a câmera e tirar uma foto do nosso planeta. Então, aí está. Aquele ponto pequeno ali é o planeta Terra. Está indicado por aquela seta. Aquela seta fui eu que coloquei. Então, aí está o nosso planetinho, né? Visto um pouco além do planeta Saturno. E veja, não é? A imensidão do universo e como nós somos tão pequenos, não é? Esse nosso planetinha, onde nós temos todos os nossos desentendimentos, todas as nossas guerras, todas as nossas brigas, toda a nossa economia, todo o nosso dinheiro, todas as nossas famílias, todas as nossas línguas, clima e, enfim, a ciência. Tudo está ali naquele pequeno pálido ponto azul, que, inclusive, deu a ideia para Carl Sagan publicar o livro, que já tem traduzido em português, o Pálido Ponto Azul. Pois bem, então, temos aí repetindo as imagens dos discos. E, embora os extraterrestres nunca venham a entender a totalidade das informações que foram enviadas para o céu, para o universo, mas a ideia também é mostrar que os criadores dessas mensagens possuem inteligência e que fazem parte do mesmo universo que os extraterrestres pertencem e que tudo pertence.
Então nós estamos juntos, nós estamos interligados. Entretanto, eu fico apreensivo com o envio do nosso endereço. E eu repito, o endereço de casa nós não devemos dar para desconhecidos. Então, eu deixo para que você tire as suas conclusões, façam as suas reflexões. Se quiserem responder aqui no YouTube, podem responder, podem colocar as suas ideias, mesmo que contrárias às minhas, não tem problema. Ok? Então era isso, eu agradeço muito, muito pela presença aqui, prestigiando o nosso canal Curvas do Saber e esta série que eu estou chamando Reflexões e Provocações. Então, um grande abraço, muito obrigado e até um próximo vídeo.